Olá, graça e paz a todos vocês. Meu nome é Felipe Araújo e eu estou aqui hoje para darmos continuidade ao nosso estudo de célula, nessa série fantástica, Ouvindo a Voz dos Profetas. Isso tem com certeza abençoado a minha vida e a sua também, através da palavra de Deus. Hoje, o profeta em destaque é o profeta Jonas. Nós vamos entender juntos aqui o que o profeta Jonas então traz de ensinamento através das suas experiências para nós. O tema é a voz que clama. Nós estamos no estudo número 9. E aqui eu já quero ler com você o versículo 2 do capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Diz o seguinte: E disse: Em meu desespero eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Uau, que texto forte e profundo, não é verdade? Para que você tenha uma noção, um pano de fundo, Jonas ele era um profeta, filho de profeta, seu pai se chamava Amitai, e Jonas então profetizou, exerceu sua função ali por volta do reinado de Jeroboão II. Inclusive, uma das participações importantes dele na história desse reinado foi a restauração das fronteiras de Israel, que foi nesse período ali de 782 e 753 a.C. Foi um tempo muito oportuno na função ministerial profética do profeta Jonas. Mas ele ficou realmente conhecido através aqui desta história, como todos nós sabemos, onde ele é enviado para Nínive para profetizar juízo contra Nínive, e ali, então, no seu percurso marítimo, o barco sofre uma grande tempestade, Jonas é lançado ao mar, engolido por um peixe, e depois é de novo lançado na terra de Nínive, e ali ele cumpre a sua missão. Então, basicamente, esse é o pano de fundo da história do profeta Jonas. E dessa história, desse contexto como um todo, nós queremos trazer aplicações práticas para a minha vida, para a sua vida, através de 3 pontos muito objetivos. E eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Primeiro, para ouvir a voz do profeta, a voz que clama, nós temos que entender que precisamos fazer do nosso lugar um lugar de oração. Lá no capítulo 2 do livro de Jonas, no versículo 1, vai dizer o seguinte: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. Então nós temos uma situação muito atípica, numa situação de talvez desolação, de tristeza, de desespero. Jonas não tem uma atitude descontrolada, Jonas não tem uma atitude mal pensada, muito pelo contrário, ele para, reflete, e o que ele vai fazer é buscar a Deus em oração. Mesmo fugindo do chamado dele, mesmo estando distante daquilo que Deus propôs, Jonas ainda encontrou em si esperança, forças para tomar a melhor decisão naquele momento, que era orar. E aqui fica um destaque muito importante. Não importa aonde você esteja, sempre é um bom lugar para se orar. Sempre é um bom lugar para se buscar a Deus. Porque aonde você está, ali também Deus está presente, Deus está contigo. Ele está te vendo, Ele está te observando, Ele está cuidando de todas as coisas. Quando decidimos orar, nós reconhecemos isso de forma espiritual. Então nós podemos aprender que, por pior que seja a atmosfera, o ambiente, aonde nós estamos inseridos, a situação pela qual estamos passando, o problema, a necessidade, sempre nós podemos decidir fazer desse lugar um lugar de oração, um lugar da presença pura, poderosa e da manifestação de Deus, para que assim também tenhamos uma resposta de acordo com a nossa expectativa. Você provavelmente não vai viver nada tão extraordinário se você não precisar orar por aquela situação. A oração, ela realmente é um acesso a coisas extraordinárias para a sua vida. O segundo ponto desse estudo vai nos trazer a perspectiva de que nós precisamos estar sempre atento à resposta de Deus. Esteja sempre atento à resposta de Deus. Lá no versículo 10, só um trechinho na parte A vai dizer o seguinte. Vou virar aqui
para acompanharmos na palavra de Deus, na Bíblia. E o Senhor deu ordens ao peixe. E algumas traduções vão dizer, e o Senhor respondeu ao peixe. Muitas vezes nós somos levados a entender ou a querer entender que Deus precisa nos responder como nós queremos que Ele responda, não é verdade? É um anseio humano a gente querer uma resposta que venha de acordo com aquilo que nós temos de expectativa. Mas com Deus nem sempre é assim, porque Deus é surpreendente. E por ser perfeito, conhecer passado, presente e futuro, Deus sabe o melhor jeito de nos responder, porque Ele está disposto a nos dar o que precisamos e não apenas o que queremos. E isso aqui é muito importante. Nesse texto, nessa partezinha tão pequena, nesse detalhe tão minucioso, nós vemos o seguinte: quem orou, lá no primeiro ponto a gente viu, foi Jonas. Mas para quem Deus respondeu? Para o peixe. Que interessante, não é verdade? Isso significa que nós precisamos estar atentos às respostas de Deus em paralelo ao que nós temos de expectativa sobre respostas. Às vezes a resposta vem por uma pessoa, por uma leitura, por uma mensagem, por uma ministração, pela célula. Às vezes a resposta que nós tanto precisamos vem de um lugar onde nós não esperamos. Por isso, a atenção precisa estar conectada em Deus e não necessariamente aquilo que nós queremos. É natural pensar que quando levantamos a nossa voz, quando damos então um primeiro passo em direção a Deus, automaticamente a devolutiva será direta, mas nem sempre é assim. Então o coração precisa estar confortável com essa ideia, o coração precisa estar acessível a essa ideia de que as respostas virão dos lugares talvez mais inusitados possíveis, mas elas sempre vêm. Deus sempre responde às orações. Nós precisamos estar atentos e entender de onde essa resposta está vindo. Então não pare de orar, não pare de clamar. Mesmo que aparentemente não seja do jeito que você está esperando a resposta, ela está vindo. Talvez você não esteja vendo, mas assim como Jonas estava lá dentro da barriga do peixe e não viu que o peixe já estava respondendo a oração dele, levando ele a caminho de Nínive, muito provavelmente a situação difícil onde você está já está caminhando para a solução final. Não pare de orar, não pare de perceber as respostas de Deus nos detalhes. E por último, se prepare para viver o inexplicável. Na continuação desse texto mesmo, a Bíblia vai dizer que falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. Então, ao ponto que Jonas clama de dentro do peixe, ele é respondido não do jeito que ele gostaria, mas do jeito que ele precisava, acontece então um milagre extraordinário. Imagina só você, Jonas chegou naquela terra, não chegou de barco, não chegou nadando, ele teria que explicar para todo mundo o que aconteceu. Mas milagres são inexplicáveis. Então você precisa se preparar para vivê-los. Eles são surpreendentes, eles trazem outra perspectiva de mundo, de noção das coisas, ele aprimora a sua confiança em Deus também. Por isso, experimentar milagres é algo tão importante na minha e na sua vida. E eu tenho certeza absoluta, baseado na palavra de Deus, que Deus tem milagres inexplicáveis para fazer na sua vida. A partir da oração, a partir da fé, da confiança, a partir da sua entrega, muito provavelmente Deus fará coisas grandiosas na sua vida. Então, de repente, Jonas estava lá, em terra firme, tendo que talvez explicar para o povo de onde ele veio, como ele tinha chegado ali. E agora ele tinha a decisão nas suas mãos novamente, de seguir a missão que foi dada ou mais uma vez resistir. E aqui, diante de milagres inexplicáveis, o nosso conselho para você, o conselho bíblico para você, a palavra do Espírito Santo para o seu coração é: garanta que mesmo após as surpreendentes conquistas, você vai se manter fiel ao compromisso que Deus pediu de você. Isso é importantíssimo para a continuidade do milagre, das obras que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Então a oração permitiu a Jonas entrar na terra que antes ele rejeitava. As palavras liberadas no secreto, lá dentro do peixe, no interior do peixe, produziram a Jonas um ambiente de cuidado e proteção. E podemos eu e você, vivermos nessa perspectiva também. Mesmo numa situação difícil,
mesmo uma situação complicada, fazer daquele lugar, daquele ambiente, um lugar de oração, entender os sinais das respostas de Deus por onde quer que passemos e finalmente então vivermos um milagre sobrenatural. Para concluir, quero que você lembre-se que Deus está te ensinando hoje, através da vida do profeta Jonas, esses 3 princípios. Precisamos fazer do lugar onde estamos um lugar de oração. Nem sempre a resposta de Deus vem como imaginamos, mas sempre viveremos em Deus o inexplicável, os milagres. Para sua reflexão, a narrativa bíblica aqui nos apresenta então 2 resultados produzidos por uma angústia de um profeta, que foi um clamor e um grito. Deus sabe todas as coisas sobre você, sobre mim, sobre nós, mas Ele quer também nos ouvir. Muitas vezes a gente vai falar, muitas vezes a gente vai clamar, muitas vezes nós vamos gritar, mas Deus compreende seu coração, compreende a sua alma, compreende a sua aflição. O que Ele quer mesmo é te ouvir. Para a nossa oração, o lugar mais seguro para estarmos sempre será na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Então, quando Jonas percebeu isso, ele, mesmo ali num lugar desconfortável, ele também experimentou o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Porque a partir do momento que nós entendemos, entramos em oração, vivemos nessa perspectiva da dimensão do céu, nosso coração descansa, então nós percebemos que não importa a realidade, existe uma verdade ainda maior nos protegendo, nos cobrindo, nos dando garantias. Então ore para que você sempre esteja no centro da vontade de Deus. Para aplicação, podemos fazer dos lugares que estamos inseridos um ambiente de oração, em todo o tempo. Então experimente orar no seu trabalho, no seu dia a dia, lavando uma louça, limpando uma casa, varrendo um chão, assistindo um programa, brincando com seus filhos. Não importa onde você esteja, para a sua aplicação, ore nesses lugares. Efésios 6,16 vai dizer o seguinte: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então é uma orientação bíblica de Deus e vai te abençoar sem dúvida nenhuma. E para a sua indicação, eu sugiro que incentivo que você leia esse capítulo, do capítulo 2 de Jonas, aonde então 10 versículos vão te levar a essa história e você vai poder se aprofundar e ter a sua própria revelação aí daquilo que Deus quer trabalhar no seu coração. Chegamos então ao fim desse estudo, foi um prazer enorme, uma alegria enorme compartilhar da palavra de Deus nesse tempo com você. É muito especial quando somos encorajados pela palavra de Deus dessa maneira, juntos em família. Por isso eu quero te incentivar, esteja em uma célula, procure uma célula. Como? Através do e-mail, queromacélula@igrejadacidade.org.br. Ali a gente vai ver onde você mora, os seus horários disponíveis, a sua situação, células de casais, células de solteiros, células de jovens, de crianças, mas nós vamos te introduzir em um ambiente confortável de crescimento, cuidado, que são as células tão especiais. Então te convido a não ficar fora de uma célula e que Deus abençoe muito a sua vida nesse tempo. Uma boa semana e um grande abraço.